Então, gente, o tempo, nós estamos falando nesse assunto, sobre esse assunto maravilhoso, sobre o tempo, ou a mordomia, ou administração do tempo, tá? E nós estamos falando aqui sobre como nós devemos remir o tempo, como sábios, né? Porque o apóstolo Paulo aqui nos aconselha a sermos sábios remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, gente, nós estamos vivendo dias maus. O próprio apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, né? Ele fala, olha, Timóteo, os dias são maus. Mas o Senhor, irmão, amém, Deus abençoe, minha querida. Os dias são maus. Então, se os dias que nós estamos vivendo, eles são maus, maldades vai acontecer, maldades têm acontecido. Então, nós estamos vivendo. O próprio Jesus falou também a respeito do, olha, por se multiplicar a iniquidade. Então, o tempo que viria iria ser propício à multiplicação da iniquidade. Então, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Amor esfriar, gente, amor esfriar precisa também de tempo. O amor das pessoas, relacionamentos, deixa eu colocar aqui, relacionamentos, amores, paixões, elas não se acabam e não começam de uma hora para outra, né? Não é algo que, pum, acordei, estou apaixonado, pum, acordei, já não estou mais apaixonado. Paz do Senhor, ô Lisney Gomes, Deus abençoe, meu querido, deixa o seu comentário aí. Nós estamos falando sobre o tempo, remindo o tempo. Então, gente, é dessa forma, nós não acordamos de um dia para o outro e falamos, olha, me apaixonei, ou olha, já não me apaixonei mais, estou odiando. Então, isso não é dessa forma. As coisas acontecem concernente ao tempo. Então, há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 em diante, ele vai falar sobre isso, que o tempo está determinado para todas as coisas. Olha, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, de colher, tempo de amar, tempo de deixar de amar, tempo de abraçar e tempo de separar. Então, olha, como Deus fez as coisas tudo perfeita, dentro do tempo. Então, Deus nos deu esse tempo maravilhoso para nós remirmos, para nós administrarmos. Então, olha, gente, como é lindo saber que nós não somos os criadores do tempo, tá, gente? Não pense que você é um criador de tempo. Não, você não é criador de tempo, até porque você também nem relógio cria tempo. O relógio só conta o tempo. O tempo existe porque Deus assim o determinou, assim o fez. Sabe o que é o tempo? Segundo a filosofia ela diz que o tempo ele é uma fenda, né? Ele é uma fenda na eternidade, porque Deus assim também criou a eternidade. Gente, eu não estou falando de heresias não, tá, gente? Isso aqui é filosofia e Bíblia, tá bom? A Bíblia também assim nos ensina, tá? Porque Gênesis capítulo 1, quando vai falar a respeito da criação, vai falar assim, ó, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então ali, no período da criação, quando Deus começa a criar todas as coisas, Deus cria todas as coisas, Deus cria a eternidade para que as coisas se tornem eternas. Olha que interessante. As coisas só se são eternas, por quê? Porque Deus assim criou a eternidade. Então Deus cria a eternidade, que também é uma criação, né? E dentro dessa criação da eternidade, Deus abriu uma fenda e criou o tempo. Você está falando besteira? Não, gente, eu não estou falando besteira, isso é bíblico, tá? É bíblico. Então, assim como Deus, porque Deus ele não pode ser eterno, sabe por que Deus não pode ser eterno? Porque nós somos, porque Ele nos deu a eternidade, Ele nos dará a eternidade quando nós saímos desse corpo também. E o que é a eternidade? É esse tempo que nós viveremos eternamente com Ele. Agora, o que Deus é? Deus ele não é eterno, Deus ele é septerno, Deus ele está além da eternidade. Sabe quem diz isso? Um dos grandes filósofos, Paul Tillich, tá bom? E o próprio Aristóteles, Platão, eles também vai falar sobre isso, Agostinho, tá bom? Santo Agostinho também vai falar sobre isso, que eu, para mim, utilizo pouco, né? Mas eu prefiro ficar com outros pensamentos. Mas vamos lá, dentro da filosofia eu prefiro a Bíblia. Tá bom? Mas entendendo isso, entendendo que o tempo ele foi essa fenda criada por Deus, para que essa fenda na eternidade? Para que Deus abriu essa fenda, esse espaço na eternidade? Porque nós precisaríamos desse tempo para nós contarmos a nossa nascença,
quando nós nascemos, né, ou quando foi criado por Deus o primeiro homem, ali já se começa a contar o tempo. Não que começou, claro, né, o tempo para o homem, mas o tempo começa a contar quando Deus cria, e no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja. Quando Deus pronuncia aquela palavra, né, ali no Bereshit, quando Deus diz aquela palavra, haja, né, haja e ouve, ali já se começa a contar o tempo. Então Deus já começou a contar, porque Deus começou a criar as coisas para viver debaixo desse tempo. Aí nós estamos agora vivendo, né, vivendo debaixo do tempo, vivendo sobre esse tempo. Agora nós precisamos administrar o tempo, porque o tempo passa, gente, o tempo não para. O tempo ele não fica esperando acontecer. Que nem aquela música, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Né? É uma música bonita, uma letra bonita, porque ela nos ensina que quem sabe fazer, faz a hora. Né? Por quê? Porque você tem o poder de administrar a hora que você tem. A hora que você tem está nas suas mãos. Entendeu? A hora que você tem está nas suas mãos. Então nós temos que viver o hoje. Nós temos que viver o hoje, porque nós não sabemos o passado já passou, gente. Não tem como voltar atrás. O passado ficou para trás, o presente ainda não existe. E o que nós vivemos então? Vivemos o hoje. O hoje é esse período agora que nós estamos vivendo, tá bom? Então vamos lá, para nós entrarmos aqui, né, na nossa lição. Eu dei essa rápida pincelada aqui, mas vamos entrar aqui na mordomia do tempo, tá bom? Então o texto áureo ele fala, a verdade prática nos diz assim, você que está aí, que participando aí, deixa o seu comentário, diz assim, ó, a verdade prática, não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Então, gente, não tem como, não existe forma, não existe maneira de nós remir ou voltar atrás, ou fazer o tempo voltar atrás. Não tem como recuperar o tempo perdido, não existe isso. Isso é uma balela, isso é uma história. Irmão, eu vou recuperar o tempo perdido. Olha, eu vou a partir de hoje, vou fazer mais. Porque porque quando eu era jovem eu não fiz. Olha, eu vou orar mais, porque quando eu era mais jovem, quando eu era mais crente, eu não orava. Olha, eu vou jejuar mais, eu vou fazer mais, viu? Para recuperar o tempo perdido que eu não fiz, não. Não pense assim, porque aquilo que passou já foi. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma cabeça, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não fiz. Mas aquilo que eu queria fazer eu não fiz, mas as outras coisas que me chamou a atenção, utilizando aqui a verbalização do apóstolo Paulo, mas fazendo um pensamento filosófico, eu queria fazer as coisas, mas eu não fiz. Mas as outras coisas que estavam em volta de mim, que chamou mais a minha atenção, me levou para elas. Então eu perdi esse tempo. Mas aí o que acontece? Passou-se o tempo, hoje eu tenho 40 e poucos anos. 50 e tantos anos, 60, porque é esse período que começa a imaginação do homem voltar ativa, né, para ele voltar a buscar lá atrás tudo aquilo que ele poderia ter feito, mas não fez. Só que é tarde para aquelas coisas que ele fez lá atrás. Porém, não é tarde para ele começar a fazer daquele período para frente. Por quê? Porque o passado já foi. Já dizia Aristóteles, o passado já foi, o futuro ainda não ainda não aconteceu. Porém, eu estou vivendo agora, porque é o agora que vai contar. Então, gente, faça hoje o que você não fez. Se você não fez lá atrás, faça o daqui para frente, porque aquilo já era, você não vai recuperar o tempo perdido. Então, comece a orar mais agora, daqui para frente. Eu vou recuperar o tempo perdido? Não, você não vai recuperar o tempo perdido. Você vai fazer porque o tempo se chama hoje. O tempo urge, as coisas acabam. As coisas, uma hora o fim do seu ciclo de vida vai vir. É normal, é natural. Nascemos, crescemos e morremos. Esse é o ciclo biológico, é o nosso relógio biológico aqui, gente.
O nosso relógio biológico, ele conta assim: nascemos, crescemos, se desenvolvemos e morremos. É um ciclo que faz assim, ó. O que que ele fala? Lembra-te do teu Criador, né? O pregador, ele fala: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Olha, ele está falando a respeito do tempo. Ele está administrando, ele está querendo que nós entendamos a administração do tempo. Lembra-te do teu Criador, olha, faça uma lembrança, né, no dia da tua mocidade. Ele está dizendo no tempo presente: olha, lembra do teu Criador, é que enquanto você é jovem. É um conselho do pregador para os jovens: olha, lembra do teu Criador enquanto você é jovem. Sabe por quê? Porque virá os maus dias, o futuro. Ele está falando a respeito do futuro. Porque para aqueles jovens que ele estava aconselhando, o tempo ainda não tinha passado, mas para ele o tempo já tinha passado. Ele estava velho, ele tinha vivido aquele período, mas ele aconselhando aqueles jovens, ele falou: olha, eu estive desse mesmo tempo. Esse mesmo tempo que vocês estão vivendo a sua juventude hoje, esperando para vir o melhor de Deus. Com certeza, irmão, virá, em nome de Jesus. Tá? Então, o tempo que vocês estão vivendo na sua juventude hoje, eu passei por ele. Só que para mim passou. Esse tempo passou por mim. Eu era jovem, me tornei adulto, me tornei homem formado, me formei como homem, agora já sou velho. Agora chegou o meu período de fazer. Não, era o período de eu descansar daquilo que eu já tinha feito, mas infelizmente eu deixei de fazer quando eu era jovem, agora eu vou ter que fazer quando eu sou velho. Então isso acontece conosco, né? Deixamos de fazer as coisas quando somos jovens, como estamos debaixo da virilidade da vida, para chegar no período da nossa velhice, de vez nós pensarmos agora em gozar daquilo que nós conseguimos, conquistamos. Não, mas nós vamos ter que fazer, porque eu vou ter que fazer, porque senão eu vou me perder no tempo. Não, você já se perdeu. Você já se perdeu, agora você só vai tentar fazer alguma coisa para tomar um tempo que você ainda te resta. Mas o passado já foi. Aí ele aconselhando os jovens ali: olha, eu estive aí nesse tempo, eu estive no tempo da juventude. Eu estive no tempo da juventude que vocês estão hoje. E eu aconselho vocês: não se esqueça, se lembre do Criador nesse tempo. Porque chegará quando você estiver no meu tempo, quando você estiver no meu lugar, você vai estar dizendo a mesma coisa que eu disse, porque isso é fato, gente. Isso é fato. O conselho é que nem diz, né? Esse verbete natural aí das pessoas. Conselho, se fosse bom, ele não se dava, ele se vendia. Por quê? Porque todo mundo iria atrás de você. Olha, me vende um conselho, porque eu sei que os seus conselhos são bons, né? Eu sei que os seus conselhos são bons e são aplicáveis e ele tem resultado. Mas se o conselho ele fosse tão bom, ele não se dava, ele vendia, né? Então muitas das vezes, por quê? Isso é porque os conselhos são ruins? Não, isso aí é um verbete, tá? É uma colocação para dizer que nós recebemos conselhos, mas não aproveitamos. Porque se fosse mesmo, se nós aproveitássemos os conselhos que é nos dado, o que nós faríamos? Nós aproveitaríamos, porque é de graça. Mas como não tem fundamento, nós não aceitamos, então o conselho se torna efêmero. Entendeu? Vamos lá. Então, gente, a leitura bíblica se encontra em Eclesiastes capítulo 3, verso do 1 ao 8, tá bom? Não sei se você está entendendo a colocação aqui, né? Se eu estou sendo muito, se eu estou usando muito a filosofia ou estou judiando um pouquinho do raciocínio aqui, mas se não, dê um glória a Deus aí, deixa um joinha. Vamos lá. Diz assim, Eclesiastes capítulo 3, verso do 1 ao 8, diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado. Gente, tudo tem o seu tempo. Irmã Rose, tudo tem o tempo determinado. Não pense que as coisas estão perdidas. Não pense que as coisas estão perdidas. Estão perdidas as coisas que já passou, tá? Isso é fato. As coisas que já passou já se perderam, infelizmente, porque já foi. Nós não aproveitamos quando nós tínhamos a oportunidade de aproveitar. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Aquilo que está determinado a acontecer, ela vai acontecer, querendo nós, querendo o inimigo, querendo qualquer um ou não, mas vai acontecer. Só que dentro desse acontecer e de nós aproveitarmos, que é uma lacuna. As coisas estão determinadas a acontecer.
Não estou sendo aqui determinista, tá, gente? Estou sendo aqui real dentro das Escrituras. Por quê? Porque não é porque está determinado que eu vou ser salvo, então eu sou um desgraçado, eu me desviei, estou entendendo perfeitamente, amém. Eu me desviei, fiz um monte de coisa errada, me lasquei inteirinho, desculpa a expressão, me lasquei inteirinho, fiz um monte de gente sofrer, fiz um monte de porcaria e está determinado a minha salvação, porque é assim que a Bíblia diz. Gente... Tá errado, não é nada disso, você não entendeu direito. Você não leu as Escrituras direito. O que está determinado não é se você vai ser salvo ou não. A salvação ela depende de Cristo, logicamente. Cristo já determinou a salvação para todos. Por quê? Porque quando Jesus morreu, a sua morte abrangiu todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, de que deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Mas entre Deus amar o mundo e Deus ser justo, eu fico com a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus se caracteriza no seu amor. A justiça de Deus se caracteriza no seu amor quando Deus ele é amoroso e justo. Porque justiça e juízo são as bases do seu trono. Salmo 87. Justiça e juízo são as bases do seu trono. Misericórdia e verdade vão diante do seu rosto. Então, Deus ele é amor, mas ele é justiça. Então, quando Deus ele age com amor, ele não pode faltar com a justiça. E quando Deus age com a justiça, ele não pode faltar com o amor. Então, se nós praticamos injustiça para com Deus, para com as coisas de Deus, para com a determinação que Deus nos deu, se nós tratamos com injustiça, nós não queremos, Deus ele vai tratar com a justiça. Porque ele nos ama, é por isso que ele nos julga. Deus não nos julga porque ele nos odeia. Não, Deus nos julga porque ele nos ama. Então Deus condena uns e outros salvam. Não é porque está determinado que você vai ser condenado, não. A salvação... ela é para todos, já diz lá Pedro, 2 Pedro capítulo 3. Tá? 2 Pedro capítulo 3 vai dizer que Deus ele não tem prazer na morte de ninguém, pelo contrário, ele quer que todos se salvem, ou que todos cheguem à salvação. Então Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus quer que todo mundo, pelo amor, pelo seu amor tão sobrenatural, Deus quer que todos se salvem. Já vou voltar aqui no tema. Pelo seu amor sobrenatural, Deus quer que todos se salvem, mas pela sua justiça ele precisa julgar os que não querem. É simples assim. Ficou difícil? Não, ficou fácil de entender. Pelo seu amor ele quer que todos... Pelo amor ele colocaria todos no céu, ainda que nós fôssemos o pior dos desgraçados. Mas pela sua justiça ele precisa agir com justiça, porque se ele colocasse aqueles que praticaram a sua justiça, que foram fiéis até o fim, que permaneceu fiel até o fim, junto com aqueles que praticaram a injustiça e foram infiéis até o fim, Deus seria injusto. Você entendeu? É isso é bíblico, gente, isso é Bíblia. Isso não estou fugindo das Escrituras, estou dentro dela. Se eu tratar Deus como, porque Deus determinou, mesmo que eu não queira, mas Deus me determinou para a salvação, então eu não acredito em Deus. Um Deus justo e amoroso. Aí Jesus vem agindo assim, porque Jesus ele abriu mão da sua eternidade, do tempo da sua eternidade para vir se entregar para morrer por um bando de pecadores. Para morrer por um bando de pecadores que muitos não quiseram. Vim para os meus e os meus não me quiseram, mas todos aqueles que aceitarem, olha, Jesus estava determinado a ir para os seus. Determinação de Jesus foi para ir para aqueles que foram escolhidos para ser chamados de filhos de Israel. Mas aí o que acontece? Eles não aceitaram. Aí o que Jesus fez? Falou assim, olha, eu não posso perder meu tempo, né? Deus é lindo. Eu não posso perder meu tempo. Eu tô conjecturando, gente, pelo amor de Deus, tá? Não vai me interpretar mal, é uma conjectura, tá bom? Eu não vou perder meu tempo, eu não posso perder meu tempo. Também não estou colocando fala dentro do texto, tá? Não estou fazendo exegese, não. Estou colocando um pensamento assim, para entender mais ou menos. Eles não me querem, eles não me quiseram, eu não posso perder meu tempo, pai. Eu preciso salvar pessoas, eu vim para salvar pessoas, esse é o meu objetivo, salvar vidas. Salvar vidas, ele salva o que? Água.
Salva-vida ele joga boia para salvar peixe? Não. Salva-vida ele salva baleia? Não. Ele salva vidas. Ah, mas a baleia é vida, os peixes são vida. Não, mas eles sobrevivem dentro da água. É simples assim. Ele sobrevive dentro da água, ele não precisa de boia para ser salvo, não. Quem morre dentro da água é quem não sabe nadar. Aí o salva-vida está lá para salvar. Para tirar essas pessoas de lá com vida. É isso, gente. Entenda, pelo amor de Deus. Então é isso que Jesus fez. Jesus veio para salvar vidas. E ele joga a boia da salvação. A salvação é como uma boia. Já dizia um filósofo também, um pregador filósofo, tá? Um grande pregador, fugiu agora da mente, estava até tentando lembrar. Mas ele fala que a salvação é que nem uma boia jogada. É uma boia que foi jogada. Jesus veio e jogou essa boia da salvação. Mas aí o que acontece? Essa boia de salvação vai atingir todos. Não, ela tem sim a capacidade de salvar todos. É uma boia muito grande, uma boia abrangente. Só que nem todo mundo vai subir nessa boia. Nem todo mundo vai querer subir nessa boia. As pessoas vão para outras coisas, para outros lugares, mas não vão subir nessa boia. Então isso é o contexto da salvação. Mas vamos lá. Então, o tempo determinado para todas as coisas, como eu já disse. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Gente, todos os propósitos que estão abaixo do céu, todos os propósitos que estão, o meu propósito, o seu propósito, o nosso propósito, o propósito de Deus para nós já foi determinado. Por quê? Embaixo do céu, tá? Nessa nossa realidade aqui humana. Deus já determinou esse tempo, essa realidade para nós. Só que, mesmo Deus tendo determinado um tempo de nascer e um tempo de morrer, porque assim nós escolhemos, porque foi nós que escolhemos, nós poderíamos ter vivido a eternidade lá no Jardim do Éden. Mas aí o que aconteceu? O homem foi lá e decidiu desobedecer e pagou para ver essa fenda. Ele foi lá e quis saber o que tinha na eternidade, ele acabou perdendo, né? Mas há tempo do nascer e tempo de morrer. Isso, gente, isso aqui já caracteriza a existência e a não existência humana. Então isso daqui já está determinado. A existência, você vai nascer, mas pode acreditar que você vai morrer, porque quando o homem pecou, lá no Gênesis já foi determinado isso. O homem nasceu, até então estava determinado um nascimento, só que ainda não tinha caracterizado a queda ainda. Deus sabia da queda? Sim, sabia. Só que Deus não influenciou, Deus não participou da queda do homem. Se nós pensarmos assim, nós estamos sendo levianos, acreditando que Deus participou da queda do homem. O homem, pela sua própria decisão, ele desobedeceu, porque assim Deus nos deu a capacidade de escolher aquilo que nós queremos. Porque Deus ele não fez as coisas da maneira que, olha, eu sou soberano e eu vou criar todas as coisas pela minha vontade e você vai viver embaixo dela. Você vai viver uma vida sem vontades, sem desejos e sem querer fazer as coisas pela sua própria vontade. Não, você vai viver embaixo da minha vontade. Se nós pensarmos assim, então Deus foi culpado pela queda do homem, porque Deus assim o direcionou para a queda. Tá? Mas Deus não direcionou o homem para a queda. Pelo contrário, Deus deu a oportunidade do homem viver eternamente. Ou não viver eternamente. Mas o homem escolheu viver não eternamente. O homem escolheu cair com o pecado. Então, olha, a escolha do homem entre fazer ou não fazer, estava em jogo a sua eternidade ou a sua morte. Então é isso que aconteceu. Mas vamos terminar. De bilhões de anos que nós temos para viver ainda, ou sei lá quando que vai acabar, que Deus sabe. Mas o dia, essa fração de tempo dentro desse mensaréu de tempo que é o sábado, essa fraçãozinha de segundos, de tempo, de princípios que Deus deixou, foi um dia que Deus descansou da sua criação. Deus criou todas as coisas, no sétimo dia Deus descansou. Aí o que acontece? Deus falou assim, olha, esse dia é um dia de descanso, você vai descansar. Você precisa descansar um dia. Mas aí o que acontece? Os nossos amigos
dos que defendem o sábado, eles dizem que o sábado ele é santo, ele é mais santo que o homem. Se o homem quebrar o sábado, ele vai morrer porque ele quebrou o sábado. Ah, mas a lei de Moisés estava. Gente, entendemos a lei de Moisés. Para depois, não vamos entrar aqui em método, senão é muita coisa. Mas Jesus veio e falou, olha, para vocês que não sabem, essa fraçãozinha de tempo que eu estou falando a respeito do sábado, ele foi criado por causa do homem. E não o homem por causa dessa fraçãozinha do tempo. Todo o calendário, todo o conceito temporal, ele foi criado por causa da existência do homem, e não o homem por causa da existência do tempo. Tanto que o homem, ele nasce, cresce, desenvolve e morre, e depois ele vive uma eternidade. Qual é a eternidade? A eternidade com Cristo ou a eternidade sem Cristo? Então o homem vai viver a eternidade de um jeito ou de outro. Ou uma eternidade com ou uma eternidade sem. Ele não vai fugir desse princípio. Ele vai viver a eternidade sim, mas aí ele escolhe se ele vai viver uma eternidade com ou sem. Então a escolha, gente, a escolha que Deus deu para ele lá no princípio volta agora, quando ele parte. Então essa escolha ele tem que fazer, não tem jeito. De todo jeito ele vai ter que fazer essa escolha. Ele não quis fazer lá. Ele não quis viver a eternidade lá no começo, quando Deus criou. Mas depois, no final, ou quando for surgir, Deus vai colocar para o homem escolher. Você escolhe, você quer a eternidade, no desenvolvimento do teu tempo aqui, você quer a eternidade com ou você quer a eternidade sem. Quando você partir, aí você vai para a eternidade sem Cristo, ou para a eternidade com Cristo, ou para a eternidade sem Cristo. Amém? Então vamos lá. Tá terminando aqui. Então o tempo na Bíblia, né, e na teologia, tá? O tempo teológico e o tempo na Bíblia é a mesma coisa, gente. Não vamos. A Bíblia e teologia é a mesma coisa. A Bíblia é estudo. A Bíblia é a palavra de Deus e a teologia nada mais é do que estudar a palavra de Deus. Então, teologia e Bíblia não foge da regra. Tá bom? Então o tempo na Bíblia e na teologia. Qual que é o tempo da Bíblia? Tempo. Qual que é o tempo da teologia? Tempo. Amém? Marcos Roberto. Tudo bem, Marcos, querido? Deus abençoe. Seja bem-vindo aí vocês. O Cronos, né, que é o tempo de Deus, tá, gente? O Cronos é caracterizado. O tempo grego para o tempo... Não, vamos voltar aqui, peraí. O Cronos é o tempo grego para tempo, que está na etimologia, né? Na etimologia da palavra, que Cronos é o tempo no grego, tá? Que pode caracterizar, na teologia, é considerado o tempo do homem, tá? O Cronos é o tempo do homem. E o Kairos, né? Ou Kairos, é o tempo de Deus, que só pode ser definido por ele mesmo. Então o Kairos, ele é o tempo... no conceito divino, no conceito de Deus. Então Deus cria o tempo para o homem, que é esse tempo de nascer, crescer e morrer, e o tempo do Kairos, que é o tempo que ele vai fazer todas as coisas novamente da forma que ele deseja fazer, porque Pedro, lá, 2 Pedro capítulo 3, verso acho que é o verso 4, 5, 6, em seguida lá, 8, ele vai falar sobre a destruição e novos céus, nova terra, lá em Apocalipse também. Ali ele fala da destruição, né, em Pedro, 2 Pedro capítulo 3, ele fala sobre a destruição, como a terra, os céus e a terra se enrolarão como pergaminhos e se desfarão, os elementos da terra se desfarão, dos céus e da terra se desfarão com fogo. E lá em Apocalipse, no capítulo... acho que é o 20, 21, ele fala sobre novos céus e novas terras que habitarão justiça. 22, a partir do 21, 22 ele vai falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, o terceiro aqui e nós encerra. O tempo, aproveitar, como aproveitar bem o tempo. Vamos lá, o terceiro subtópico aqui ele vai falar sobre use o tempo para a sua família. Gente, essa parte aqui é importante, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Tá? A respeito do tempo para a família. Não foi criada antes da família. A igreja ela é a base da família. Sem a família não existe igreja. Sem a família não existe sociedade. E sem a família, amém, não existe Estado, não existe governo, não existe reis, não existe príncipes.
Não existe liderança sem família. Então, o princípio de todas as coisas, o princípio geral da humanidade é a família. Então, esses homens, né, essas lideranças que deixam a sua família para poder fazer, vou administrar, eu vou pregar em tal lugar, eu vou cantar em tal lugar, eu vou, poxa vida, eu tenho uma administração, não, eu preciso ficar hoje até mais tarde, viu, esposa, vai para casa, ou nem leva a esposa, não, fica lá que eu vou aqui, eu preciso atender aqui os irmãos aqui, eu preciso atender até mais tarde, vai, esquece da família, e quando vai ver, acontece tudo o que tem acontecido aí. Por quê? Porque priorizou mais lá fora do que até mesmo a própria família, a própria casa. Mas quando nós priorizamos a nossa família, filhos, esposa, que gera, né, que é o conceito da família, as demais coisas nós podemos administrar. Sabe quem fala isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, né? Escrevendo a Timóteo, ele fala qual é a base para o obreiro, para o bom obreiro. O obreiro que administra bem a sua casa, viu? O obreiro que não administra a sua casa bem, vai administrar a casa do Senhor? Fala para mim. Obreiro que não tem uma voz ativa dentro da sua própria casa. Obreiro que não tem uma voz ativa com a sua própria esposa. Não estou falando aqui de mandar, gente, tá? Não estou falando do negócio de mandar, pelo amor de Deus, não vai me interpretar mal. Estou falando de uma voz ativa, de uma voz de líder familiar, de cabeça da casa, tá? Não é uma voz de mando, faz aí, mulher, senão você vai levar uma surra. Não é isso, gente. Estou falando no conceito de homem de família, homem que, né, nutre aí essa responsabilidade. Então, para nós encerrarmos, olha, eu gostaria de pedir que vocês voltem atrás lá,